Olá pessoal, bem-vindo a mais um Drops 2012 do blog ADM de Redes. Edição número 4 para falar das novidades do RDS. Se você não conferiu ainda as outras edições, a edição 1, 2 e 3 do Drops 2012, acesse o blog www.admderedes.com.br e lá você pode conferir os outros vídeos. Tem coisa muito legal para vocês verem lá, como por exemplo, experiência administrativa no Windows Server 2012, mostrando um pouquinho de Server Manager, PowerShell, tem a parte de escalabilidade no Hyper-V e outras coisas bem legais. Então confira lá no blog www.admderedes.com.br os outros vídeos. Bom, vamos falar hoje sobre novidades do Remote Desktop Services no Windows Server 2012. Muita coisa legal para quem trabalha com RDS, ou se você ainda conhece as versões antigas, você deve conhecer como Terminal Services. Essa nomenclatura Terminal Services não é utilizada mais desde o Windows 2008 R2. Agora se chama RDS ou Remote Desktop Services. Bom, a gente dividiu em duas partes aqui, pessoal, para falar das novidades do RDS para vocês. A gente dividiu a primeira parte em melhorias de performance e a segunda parte melhorias de gerenciamento. Ficou muito mais simples gerenciar o seu ambiente com o Windows Server 2012. Lembrando, o Windows Server 2012 o sistema operacional mais otimizado para nuvem, então a parte de gerenciamento é uma parte importante em todos os cenários, inclusive RDS, ok? Então vamos lá, começar pela parte de performance. Algumas coisas bem legais, como por exemplo, o transporte agora no RDP do Windows Server 2012 e do Windows 8, ele trabalha com as portas UDP e TCP, sendo que a porta UDP vai sempre ser preferencial, se não estiver disponível trabalhando com TCP, ok? Autodetect, isso aqui é uma coisa legal, pessoal. Se vocês olharem o cliente de vocês no Windows 8 e Windows Server 2012, vocês vão ver que você tem uma opção aqui de experiência do seu usuário, onde o RDP ele vai detectar a velocidade, a largura de banda disponível para trabalhar e vai colocar a melhor experiência para o seu usuário baseado na velocidade da banda que ele tem. Ou seja, não vai degradar a performance e também não vai degradar a experiência que esse seu usuário tem, independente da banda que ele está trabalhando. Tá, okay? Isso aqui já é uma opção padrão, seu usuário não precisa fazer nada, simplesmente dizer ao servidor que ele quer se conectar ou conectar-se ao servidor com a configuração que já vem pré-estabelecida, e a detecção automática de qualidade de conexão aqui, ela é, obviamente, automática, ok? Então isso é muito legal para quem tem problemas de restrições de banda. Outra coisa legal, Virtual GPU agora com suporte a DirectX 11. Legal, né, pessoal? Se você tem aplicações rodando no ambiente de VDI, por exemplo, que você coloca, por exemplo, uma placa de vídeo com Remote FX dentro de um servidor via Hyper-V para as máquinas virtuais que vão ser oferecidas via VDI, você tem agora suporte a aplicações que rodam DirectX 11. Legal isso, né? Suporte a outros browsers, como por exemplo Chrome, Firefox e Safari. Você pode utilizar esses browsers para navegar num Web Access, por exemplo, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, inclusive. Outra coisa legal, seu cliente vai usar tablet com Windows 8, não tem problema. Multitouch com suporte no RDS no Windows Server 2012. Olha que legal, né? Então significa que seu cliente pode trabalhar com tablet, que mesmo assim ele vai ter suporte ao multitouch, ok? Bom, o que eu quero mostrar para vocês aqui, pessoal? Eu tenho um Windows Server 2012 aqui, onde não está configurado ainda o RDS, e eu vou mostrar para vocês como é que funciona a configuração do RDS agora no Windows Server 2012. Então, para começar, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou selecionar a opção de adicionar roles e features. E a primeira diferença que vocês vão perceber aqui é que agora a instalação de RDS está separada das instalações de função comum, ok? Então se você quer colocar um RDS de sessão ou de VDI, você vai escolher essa segunda opção, vamos dar um Next aqui, e aí você tem duas opções, instalação padrão, o Standard Deployment, e você tem o Quick Start. O Quick Start, reparem aqui do lado, pessoal, na opção Standard você sempre tem como dizer qual é o servidor que você quer, o que você quer instalar, em quais servidores você vai fazer essa instalação e assim por diante. No Quick Start, ele já faz tudo sozinho para você, pessoal. Você não precisa fazer nada. Você precisa simplesmente fornecer algumas informações mínimas para que ele consiga fazer esse deployment. Vamos fazer o Quick Start aqui então para vocês verem? Vou dar um Next aqui. Ele me pergunta o que você quer fazer a implementação de um ambiente de VDI ou de um ambiente de sessão de RDS.
Vamos fazer aqui um de VDI para ficar legal para mostrar para vocês. O de sessão, eu colocaria aqui a opção de sessão, digo quem é o meu servidor de sessão de RDS que eu quero implementar e ele segue com a instalação. No meu caso eu vou colocar de VDI, muda que eu preciso dizer qual que é o template que eu preciso fazer essa implantação de VDI. Vamos lá, dá um next aqui, ele já está me mostrando que a minha máquina host 02 é a máquina que vai ser instalada, ele faz algumas verificações e no Quick Start eu não digo o que eu quero instalar nesse servidor, ele vai instalar tudo que é necessário. Então vocês podem ver aqui, Connection Broker, Web Access, Virtualization Host, tudo que é necessário para o meu ambiente funcionar, ele vai instalar para mim automaticamente, sem que eu tenha que fazer nada, pessoal, ok? Ponto importante, se você tiver algum problema aqui, ele faz algumas verificações, como por exemplo, como você não está dizendo qual placa de rede você vai utilizar, tem que ter uma placa de rede disponível para isso. Você tem que ter, por exemplo, PowerShell remoto habilitado. Então, esse tipo de avaliação é feito aqui. Se tiver algum problema, ele vai te falar qual foi o problema que ele encontrou. Você resolve, coloca de novo aqui no assistente e segue com a sua implementação, sem nenhuma dificuldade. O segundo passo que a gente vai fazer aqui, eu preciso dizer para ele quem é o meu VHD modelo. Então, o que é isso? Uma máquina virtual ao qual eu configurei com as configurações da minha empresa, coloquei lá as aplicações, assim por diante, fiz o sysprep dessa máquina para limpar as configurações únicas dela, como o nome da máquina, ativação do Windows e assim por diante, muito bem, e aí eu tenho aqui esse modelo Windows 7. Poderia ser um Windows 8, sem nenhum problema. Só um detalhe, se você for fazer com Windows 7, lembre-se de atualizar Integration Components, senão você não vai conseguir sair dessa interface aqui de assistente de instalação, ok? Então, vou selecionar aqui meu VHD, que tem uma imagem de Windows 7 que vai ser utilizada como modelo, vou dar um Next aqui. Eu preciso dizer que eu vou reiniciar esse servidor e simplesmente dou um deploy. Difícil, pessoal? Não. Muito simples fazer a instalação de um ambiente de VDI com Windows Server 2012. Ok? Algumas telas e eu já tenho um servidor implementado. Para não perder muito tempo aqui, eu já tenho um servidor que está rodando esse ambiente. E como vocês podem ver, está aqui tudo funcionando. Isso aqui é o final daquela instalação, tá, pessoal? O que ele mostra aqui? Que tudo foi instalado em um dos servidores, no caso vocês estão vendo que é o servidor host 01. O que ele instalou? Ele instalou o Connection Broker, Virtualization Host, Web Access. Todas as coisas pós-instalação podem ser configuradas de acordo com a sua necessidade, tá ok? Então, tudo isso pode ser editado pós-instalação. Então, ele tem aqui o servidor que foi feita a instalação, tem as collections que foram criadas, você pode editar as configurações dessa collection, como por exemplo, dizer quais são os usuários que vão se conectar a essa collection e assim por diante, ok? A collection é a máquina virtual que está disponível aqui. Nesse caso, outra coisa importante, o Quick Start ele faz o modelo Pooled Virtual Machine, ele cria um pool de máquinas virtuais, ou seja, você tem uma máquina virtual que vai servir para várias pessoas, sendo que as configurações dessa máquina são perdidas quando a pessoa faz logoff. Se você quer uma máquina dedicada que permanece as configurações do seu usuário, você pode utilizar aquela opção de instalação standard, a padrão, que a gente mostrou um pouco antes. Legal, Vinícius, muito bem. O que sai disso tudo? Sai essa página aqui, que você já deve conhecer, o RDS Web Access do Windows Server 2012. Um ponto importante é que eu já configurei certificado digital, você vai precisar fazer isso após a sua instalação, enquanto você não fizer ele vai te dar erro de certificado, mas tudo bem, vamos logar aqui com o meu usuário V Apolinário, tá ok? E o que vai aparecer para esse usuário pós-instalação? Vai aparecer a collection de máquinas virtuais que esse usuário tem disponíveis de acordo com a permissão que você colocou em cima da collection. Por padrão, todos os usuários do domínio têm, se você utilizou o Quick Start. Ok? Então, o que o usuário vai fazer? Vai clicar aqui, vai selecionar para se conectar e pronto, pessoal. A instalação do RDS no Windows Server 2012 já fez tudo para você. Está tudo pronto para funcionar aqui. Tanto, enquanto ele abre aqui a conexão, eu vou abrir o Hyper-V para vocês. Vocês podem ver que ele criou uma máquina virtual. Deixa eu minimizar aqui. Ele criou a máquina virtual que vai ser utilizada por esses usuários, tá ok? E até mesmo configuração de rede ele já fez aqui. Se vocês forem olhar, ele tem lá RDS virtual. Isso aqui é o próprio assistente do Windows Server 2012 que já configurou para vocês. Vamos lá, então olhando aqui, olha só. A máquina virtual já está disponível para os seus usuários utilizarem, ok?
E essa imagem de máquina virtual é aquele VHD que eu selecionei lá atrás. Então você já configurou suas aplicações, já colocou as configurações exclusivas da sua empresa e os seus usuários já estão prontos para utilizar as máquinas virtuais dentro do seu ambiente. Muito simples, né, pessoal? Olha só, ele terminou de logar aqui. Eu vou abrir o Explorer aqui para mostrar para vocês que a minha imagem ela tinha uma pasta dados aqui, que era a configuração da minha empresa, era isso que eu precisava dentro do meu ambiente, que essa pasta dados estivesse. Como isso fazia parte da imagem, já está para todos os usuários utilizarem, ok? Então, quando o seu usuário faz logoff aqui, vou até mostrar para vocês, enquanto ele faz logoff, vamos olhar o Hyper-V, o que acontece aqui, você vai perceber que ele faz a aplicação, olha só aqui, então ele está restaurando esse snapshot que tinha sido criado quando eu criei a minha collection, ou seja, a máquina virtual voltou à configuração padrão do meu ambiente. Dá para trabalhar com uma máquina dedicada? Sim, só utilizar outro tipo de instalação lá no Server Manager, fica a seu critério, ok? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, tem muita coisa legal no RDS no Windows Server 2012, esse é um vídeo curto para mostrar algumas coisas para vocês, e é isso aí, espero vocês num próximo vídeo. Abraço, tchau, tchau.